Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade ao nosso seminário de Lógica e Teoria do Conhecimento, no qual nós estamos estudando o problema dos universais. Para esta segunda aula, vamos tentar perceber um pouco a relação entre os pré-socráticos e o problema dos universais. Ou melhor ainda, perceber em que medida os filósofos pré-socráticos possam ter sido precursores, digamos assim, da discussão a respeito do problema dos universais. Como eu já disse para vocês, o problema dos universais, propriamente dito, ele será formulado somente no século III depois de Cristo. Mas há elementos na filosofia antiga, nos pré-socráticos, também em Platão e Aristóteles, há elementos que, de uma maneira ou de outra, já apontam para o problema dos universais. Embora não em termos do problema dos universais, mas em termos um pouco mais amplos, em termos um pouco mais genéricos, é o mesmo assunto que está sendo ali discutido. Então, vamos tentar, nesta aula de hoje, perceber em que medida os filósofos pré-socráticos possam ter sido os precursores da discussão a respeito do problema dos universais. Por isso que esta aula está intitulada Os Pré-Socráticos e o Ser Universal, justamente porque é esta noção de ser que vai aparecer com os pré-socráticos, que pode, de alguma maneira, ser associada à ideia de universais. Então, os filósofos pré-socráticos são chamados de pré-socráticos porque, em tese, eles teriam vivido antes de Sócrates, o que não é propriamente o caso, porque há alguns pré-socráticos que até foram contemporâneos do Sócrates. Mas, de qualquer forma, o que propriamente caracteriza o pensamento desses filósofos é o fato deles terem feito uma filosofia da natureza, deles serem filósofos da physis. Então, nomenclaturas que melhor expressariam o pensamento deles, a filosofia que eles fizeram, seriam chamá-los de físicos, fisicalistas, cosmólogos, naturalistas, ou simplesmente filósofos da physis ou filósofos da natureza. Então, parece que essas nomenclaturas, elas apontam melhor, indicam melhor o tipo de filosofia que esses filósofos estão fazendo, até mais do que a própria nomenclatura pré-socráticos. Mas essa nomenclatura, físicos, repito, fisicalistas, filósofos da física, da natureza, cosmólogos, naturalistas, essa nomenclatura pode nos fazer pensar que a discussão que eles estão trazendo esteja, digamos assim, unicamente na esfera material, vamos dizer desta maneira. Porque nós estamos acostumados, familiarizados com o conceito de física que nos advém da modernidade. Física segundo a qual, física essa que se ocupa fundamentalmente com a realidade material, digamos assim. Então, quando nós falamos que os filósofos pré-socráticos teriam sido filósofos físicos, fisicalistas, filósofos da natureza, da física, ou cosmólogos ou naturalistas, nós podemos pensar que, em alguma medida, a física que eles estão fazendo é semelhante à física moderna, isto é, uma física somente baseada nos elementos materiais. Há, sim, não se pode negar, esse aspecto de materialidade, esses elementos empíricos, estas realidades sensíveis, apreensíveis, que podem ser apreendidas pelos cinco sentidos. Há, sim, isto nos pré-socráticos. Mas, além disso, há um elemento metafísico. Este é o ponto. Há algo de metafísico nesta investigação física que os pré-socráticos fazem. Há algo que está para além da física, nesta física que é feita pelos pré-socráticos. Justamente porque o conceito de physis, que nós costumamos traduzir como natureza, ele não abarca apenas a realidade física, tal como nós entendemos na física moderna. A physis, para os pré-socráticos, ela se refere à natureza como um todo. Então, digamos assim, a physis que nós
costumamos traduzir como natureza, para os pré-socráticos, ela abrange também aquilo que é supranatural, vamos dizer assim. Em outras palavras, a física dos pré-socráticos abrange também algo de metafísico. Esse é um ponto interessante, porque esta a arqué da physis, este princípio constitutivo da realidade que os filósofos pré-socráticos buscam, ele não é propriamente uma realidade do mundo físico. Por isso que quando nós chamamos eles de filósofos da natureza, filósofos da physis, nós precisamos entender muito bem que esta física, que esta physis, ela se refere também a realidades metafísicas. Ela se refere também a realidades que estão para além da natureza, que são supernaturais, sobrenaturais, digamos assim, que estão para além do que é natural. Porque esta arqué da physis, ela não é propriamente uma realidade do mundo físico, uma realidade do mundo natural. Por isso que os filósofos pré-socráticos, enquanto físicos, eles são também, em alguma medida, metafísicos. Porque esta arqué da physis, ela não é uma realidade propriamente ou unicamente do mundo físico, mas ela é também metafísica. Então, vocês vejam, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Os principais pré-socráticos. Tales vai dizer que esta arqué da physis é a água. Eu vou apresentá-los aqui, não cronologicamente, mas tentando mostrar aqueles que têm uma arqué um pouco mais física e aqueles que apresentam uma arqué para a physis que é um pouco menos física, que é muito mais metafísica do que física. Então, para Tales, a arqué da physis é a água. Para Anaxímenes, a arqué da physis é o ar. Para Heráclito, a arqué da physis é o fogo. Para Xenófanes, a arqué da physis é a terra. Então, aqui, esses elementos parecem todos eles serem perceptíveis, possíveis de serem visualizados, apreendidos pelos 5 sentidos. Empédocles vai dizer que a arqué da physis são os 4 elementos conjuntamente: terra, água, ar e fogo. A Anaxágoras tem o conceito de homeomerias. Demócrito traz o conceito de átomo. Né? Para Demócrito, a arqué da physis é o átomo. Mas já o Heráclito não é propriamente o fogo que é a arqué da physis do Heráclito, é o fogo / logos. O fogo, para Heráclito, ele muito mais do que a própria arqué da physis, o fogo é o símbolo do devir, é o símbolo da contínua modificação que acontece no mundo, e essa modificação, essa mudança contínua no mundo, ela é engendrada, digamos assim, pelo Logos, por uma inteligência ordenadora. Então, vejam que mesmo para Heráclito, que diz que a arqué da physis é o fogo, muito mais do que propriamente o fogo que nós vemos queimar e que nós vemos transformar a madeira em cinza e que depois se consome e se transforma em ar, muito mais do que este fogo físico propriamente, a arqué da physis é esta inteligência ordenadora simbolizada pelo fogo. E esse mesmo raciocínio nós podemos fazer também em relação aos outros filósofos. Mesmo a água de Tales não é propriamente a água que corre nos rios. O ar de Anaxímenes não é propriamente o ar que nós respiramos, e assim por diante. E mesmo o conceito de homeomerias do Anaxágoras e depois o átomo de Demócrito, vejam que há um caminho de abstração. Mesmo que nós admitíssemos que a água de Tales fosse propriamente a água do mundo físico, embora isso seja discutido e parece que Tales está falando de algo, de uma água abstrata, não é? Se nós formos olhando o caminho que esses filósofos pré-socráticos vão fazendo, nós vamos percebendo que cada vez mais eles vão se distanciando de algo que é meramente físico e indo em direção a algo que é mais metafísico. Aqui o exemplo do fogo é entendido como uma inteligência ordenadora, ou melhor dizendo, o fogo que é símbolo desta inteligência ordenadora, não é propriamente o fogo que é arqué, mas é a inteligência ordenadora, que é arqué, o logos, e depois em direção a Anaxágoras e Demócrito, com
que consideram que as arqués são as homeomerias e os átomos. Então, cada vez mais nós estamos indo em direção a um conceito abstrato, a algo que é algo que tangencia o metafísico. O Anaximandro, que é lá dos tempos do Tales, junto com o Anaxímenes, diz que a arqué é o áperon, algo indeterminado, algo ilimitado, algo infinito. O Pitágoras vai dizer que as arqués, ou que a arqué, são os números. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Os pré-socráticos, eles vão fazendo um caminho, percorrendo um caminho que vai da direção do sensível para o inteligível. Um caminho que vai da direção do concreto para o abstrato. Ou, em outras palavras, um caminho que vai do físico em direção ao metafísico. E essas arqués, claro, no caso do Tales, do Anaxímenes, do Xenófanes e do Empédocles, parece que se trata propriamente dos elementos terra, água, ar e fogo. Mas, enfim, há uma discussão aqui que talvez não fosse propriamente a água enquanto elemento físico, o ar enquanto elemento físico, enquanto elemento da natureza, a terra enquanto elemento da natureza, que seria propriamente a arqué para esses filósofos. Então, isso é algo discutível. No caso do Heráclito, já parece mais pacífico entre os comentadores que o fogo não é propriamente arqué, que o fogo é apenas o símbolo do logos, que é efetivamente a arqué. De qualquer forma, há um caminho que vai sempre indo em direção do sensível para o inteligível, do físico para o metafísico, do concreto para o abstrato. E isso fica mais evidente quando nós chegamos em Anaxágoras, mesmo em Demócrito, em Anaximandro, com o Ápeiron, nos números com Pitágoras, até que se chegue na escola eleática, com Parmênides e Zenão, aonde eles vão considerar que a arqué da physis é propriamente o ser. Então, veja bem, aqui nós temos em Parmênides a fundação da ontologia, que é a parte da metafísica que se ocupa com o ser. O ser enquanto elemento fundamental, constitutivo da realidade. Então, esta arqué, por que esta arqué da physis ela não é um elemento propriamente físico, ela não é um elemento propriamente constitutivo do mundo natural, mas ele é um natural barra sobrenatural, ele é um físico barra metafísico, porque se trata de uma realidade que subjaz a toda a natureza. Esta arqué da physis é algo que origina toda a natureza, é algo para o qual tende toda a natureza e é algo que sustenta a natureza no seu ser. Então, veja bem, algo que é a origem de toda a realidade, da realidade como um todo. Aqui, a origem do cosmos como um todo, o cosmos entendido como o mundo ordenado, como o universo ordenado, como tudo que existe, tanto na esfera física quanto na esfera metafísica. Isso incluiria também os deuses, digamos assim. Então, esta arqué, enquanto princípio da physis, ela é a origem de toda a natureza, ela é a origem de todo o cosmos, ela é a origem de todo o mundo, de todo o universo ordenado. Ela é o fim para o qual tende toda a natureza, todo o cosmos, todo o universo, todo o mundo ordenado. E ela é o fundamento, ela é esse sustentáculo, ela é esta, para usar um termo que Aristóteles depois nos trará, ela é como a substância. Então, veja bem, esta arqué da physis, para que possa ser este princípio subjacente a toda a realidade natural, para que possa ser a origem de tudo, para que possa ser o fim, a finalidade de tudo, para que possa ser o fundamento de tudo, ela não pode ser algo do mundo físico, tal como nós entendemos a física a partir da modernidade. Ela deve de ser algo de uma realidade metafísica. Então, esta
física barra metafísica dos pré-socráticos, na medida em que eles estão buscando esta arqué da physis, que possui algo de metafísico também nela, e com isso está surgindo aí uma ontologia. Quando chegamos em Parmênides, ele vai dizer que esta arqué é propriamente o ser, que esta realidade, que este princípio que faz com que a natureza seja o que ela é, que sustenta ela enquanto realidade, que origina ela enquanto realidade, para o qual ela se destina, isto é o ser. É um ser imutável, eterno, permanente, último, supremo, e, em última análise, ele é universal. Por isso que chamamos esta aula de os pré-socráticos e o ser universal. Este ser último, supremo, eterno, permanente, imutável, que constitui a realidade, ele é, de certa forma, universal. É preciso que esta água de Tales, vamos agora passar por todos eles, esta água que Tales supõe ser a arqué da physis, ela deve ser uma realidade metafísica e ela deve ser, de alguma forma, universal, para que ela possa ser a origem, o fim e o fundamento de toda a realidade. Este ar de Anaxímenes, ele deve ser, de alguma forma, um metafísico, e ele deve ser, de alguma forma, universal, para que ele possa ser a arqué, isto é, para que ele possa ser a origem, o fim e o fundamento de toda a realidade. E assim passando por todos os demais. O fogo, a terra, os 4 elementos, as homeomerias, os átomos, o áperon, os números, eles devem ser, de alguma forma, metafísicos, para que eles possam ser imutáveis, eternos, permanentes, supremos, e, em última análise, eles precisam ser universais. E só sendo universais e só sendo imutáveis, eternos, permanentes e supremos, é que eles poderão ser o princípio subjacente da realidade, o princípio subjacente da physis, que, como eu disse, é a natureza barra sobrenatural, o natural barra sobrenatural. Então, esta arqué, em última análise, esta arqué da physis, buscada pelos pré-socráticos, ela aponta para uma realidade metafísica, ela aponta para uma realidade inteligível, ela aponta para uma realidade abstrata. Esta arqué da physis buscada pelos pré-socráticos, ela não é algo do mundo físico, entendendo o físico como nós o concebemos a partir da modernidade, como coisas apreensíveis pelos 5 sentidos. Esta física dos pré-socráticos é uma física que abrange, digamos assim, algo de metafísico. E propriamente, este conceito de arqué, enquanto o princípio, enquanto o elemento último, subjacente, constitutivo da realidade, que é a sua origem, que é o seu fim, que é a sua finalidade, que é o seu fundamento, que é o seu sustentáculo, este conceito de arqué, que está no núcleo da filosofia dos pré-socráticos, é propriamente o que tangencia a metafísica. Então, por mais que os pré-socráticos sejam chamados de naturalistas, de cosmólogos, de físicos, de fisicalistas e assim por diante, esta física que eles estão fazendo, esta filosofia da natureza que eles estão fazendo, ela não se reduz. Este é o ponto, ela não se reduz a aquilo que nós entendemos como física a partir da modernidade, mas ela abrange também o metafísico, o inteligível, o abstrato. E isso fica bastante claro quando nós olhamos o caminho que os pré-socráticos vão fazendo até que se chegue em Parmênides, aonde ele vai afirmar de forma bastante clara que esta arqué, que este elemento que constitui a natureza, que faz a natureza ser o que ela é, este elemento pelo qual as coisas são o que são, é o ser. E é algo totalmente metafísico, é algo
não se vê o ser caminhando por aí. O ser é um conceito que existe metafisicamente, ontologicamente, não é? Então, este me parece ser o ponto de ligação entre os pré-socráticos e o problema dos universais. O problema dos universais trata justamente da existência ou não, ontologicamente falando, de uma realidade que faça com que as coisas sejam o que elas são, universalmente falando. Então, para os pré-socráticos, parece que estas arqués que possuem algo de metafísico, que elas estão numa esfera ontológica, elas possuem uma universalidade, já que elas são imutáveis, eternas, permanentes e supremas, elas possuem uma universalidade, e são essas arqués universais que, enfim, constituem a natureza e fazem com que ela seja o que ela é. Fazem com que as coisas sejam como elas são. E destas arqués, a que é mais metafísica, digamos assim, a que é mais inteligível, a que é mais abstrata, é propriamente o conceito de ser. E claro, mesmo que os pré-socráticos anteriores a Parmênides considerem outras coisas como sendo as arqués, em última análise, é este ser universal que eles estão buscando. É este ser enquanto ser que eles estão buscando. Quando Tales diz que a arqué da physis é a água, ele está buscando algo que seja eterno, imutável, permanente, algo que permaneça, não obstante todas as transformações que ocorrem no mundo. Então, embora ele diga que a arqué trata-se do ser enquanto ser que ele está buscando. E o ar de Anaxímenes é o ser enquanto ser que ele está buscando. É esta realidade eterna, imutável, que permanece não obstante todas as transformações. Então, e isso vale para os demais, não é? Cada um dará um nome, atribuirá o título de arqué a algo diferente, mas não obstante essas diferenças que cada um essas diferentes coisas a que cada um vai considerando que seja arqué, trata-se do ser enquanto ser que eles estão buscando. É este ser universal que eles estão buscando. Então, repito, quando Tales diz que a arqué da physis é a água, ele tem em mente, digamos assim, algo, o ser que não muda, o ser que permanece, o ser que é eterno, não obstante todas as transformações. Quando Anaxágoras diz que são as homeomerias, a arqué da physis, ele tem em mente aquilo que não se transforma, aquilo que permanece intacto, digamos assim, aquilo que é imutável diante de todas as transformações da realidade. Demócrito com o átomo, os números de Pitágoras e assim por diante, até chegar em Parmênides, que dirá propriamente não trata-se do ser. O que é exatamente esse ser de Platão? É uma realidade metafísica que origina, para a qual se destina e que sustenta toda a realidade. É, digamos assim, este princípio subjacente a toda a realidade. E, em última análise, esta arqué, seja lá qual ela for, já que ela aponta para o ser enquanto ser, ela deverá possuir algo de universal, porque ela permanece a mesma em todas as coisas. A água, a água enquanto arqué de Tales, ela é universal porque ela é arqué para muitas realidades, para muitos elementos constitutivos da realidade. O ar, ele é universal porque ele é arqué para muitas realidades, para muitos elementos constitutivos da realidade. Assim, o fogo, as homeomerias, os átomos, o áperon, os números, enfim, eles são universais porque eles possuem como característica a universalidade, porque eles serão
arqué, eles serão o princípio subjacente, eles serão a origem, o fim, a finalidade e o fundamento de muitos elementos constitutivos da realidade. Então, se nós olharmos quantas coisas singulares terão como arqué, segundo Tales, a água, quantas realidades particulares terão como arqué, segundo Anaxímenes, o ar, quantas realidades particulares, singulares, individuais, enfim, terão como arqué as homeomerias, ou os átomos, ou o ápero, ou os números. Então, percebam que estas arqués, que são propostas pelos diferentes pré-socráticos, elas possuem universalidade, de alguma maneira, porque elas serão a arqué para uma pluralidade de indivíduos, para uma pluralidade de seres particulares, ou, se assim preferirem, para uma pluralidade de sujeitos. Então, esta arqué, mesmo que os pré-socráticos digam, cada um a seu modo, cada um atribua o papel de arqué para um elemento diferente, trata-se deste ser enquanto ser. Trata-se deste ser imutável, eterno, permanente, supremo, em última análise, de um elemento, de um arqué, de um princípio universal. Então, aqui está, repito, o ponto de interlocução, digamos assim, entre os pré-socráticos e o problema dos universais, e essa poderá ser, em alguma medida, a contribuição dos pré-socráticos para a posterior discussão dos universais, ou, digamos assim, esta poderá ser a forma como, preambularmente, preliminarmente, ou até, enfim, como propedeuticamente os pré-socráticos estejam colocando a questão, nesses termos, tá? Repito, o problema dos universais será formulado efetivamente somente no século III depois de Cristo. O que nós temos antes disso são discussões onde nós podemos perceber de uma ou de outra forma as origens da discussão, que vai se construindo até nós chegarmos lá na Exagogia de Porfírio. Então, esta poderá ser, em alguma medida, a contribuição que os pré-socráticos tenham dado, as origens, digamos assim, remotas dessa discussão do problema dos universais, ainda na filosofia pré-socrática. Pois bem, espero ter conseguido. É um pouco complicado, são muitos conceitos, enfim, espero ter conseguido me explicar de forma clara. E na próxima semana tentaremos ver como que em Platão nós temos alguns elementos que já antecipam o problema dos universais. Até breve.